Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 444. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Teoria e prática da doutrinação. E o fundo musical Romeu e Julieta. Olha que interessante, hein? Observe só para você ver o fundo musical Romeu e Julieta. E para completar, olha para você ver lá atrás, o quadro já ficou pronto, ó. Mais um quadro pronto. Esses quadros são para mim como meus filhos. Se você me perguntar assim, qual quadro que você mais gosta, eu nunca que opino. Porque para mim, todos eles saíram de mim. Então eu não posso dizer que esse é mais bonito que esse é melhor que aquele. É igual o filho. Não tem como você dizer qual dos filhos. Você tem 10 filhos. Vamos pensar por aí. Vamos já exagerar o negócio. Não tem como você dizer que esse é melhor que aquele. Ah, mas tem sim. Tem para aquelas pessoas que não têm conhecimento dos desígnios de Deus. Porque se tivesse, veria que todos são importantes. É necessário o joio em meio ao trigo. Nós temos que agradecer a Deus porque o que nos faz evoluir são aqueles que nós temos o hábito de chamá-los de obsessor. Eles que nos faz evoluir. Eles que nos faz orar. A dor que nos faz procurar o médico. A dor que nos faz tomar medicamento. Não é verdade? Então nós temos que dar graças a Deus pelas enfermidades. Tem muitas pessoas que têm lá algumas enfermidades que as proíbe de comer praticamente de tudo. Isso é uma bênção. Porque em vidas passadas aquela pessoa foi uma desregrada. Então nesta colocaram ali, né, no intestino dela, no estômago dela, ou dele, tá? Isso é tanto masculino quanto feminino. Mas a mensagem está passada. Então é colocada ali, né, uma torneirinha para poder dosar. Isso você não pode, isso você não pode, isso você não pode. Não é que não pode. A pessoa pode. Tudo pode. Desde que a pessoa saiba administrar. Mas o duro é que aqui na Terra não sabemos administrar as coisas. Se nos apresentam um pudim, a gente come ele inteiro. 1 litro de sorvete, a gente toma tudo. Uma caixa de chocolate, a gente come de uma vez. Então, é por aí, né? Então, você viu que eu já mostrei o quadro, né? E fundo musical, Romeu e Julieta. Minha camisa toda amarrotada, já vou falando, porque senão depois as pessoas falam assim, nossa, mas que camisa amarrotada, Luiz. É que não deu tempo de eu passar mesmo. Então eu sou natural. Então aqui dando sequência, olha só para você ver que impressionante. Tratando do tema magos e feiticeiros, os bons espíritos, eles foram assim muito prudentes nas respostas a Allan Kardec. Tanto é que, num dado momento aqui, Hermínio Miranda continua dizendo assim,
cujo escopo era o de entregar aos homens uma síntese didática acerca do Espírito e suas manifestações, do seu relacionamento com Deus e com o universo. Disseram, porém, o suficiente para formular-se um juízo sobre a matéria, levando em conta as superstições que prevaleciam naquele tempo. Foram muito sóbrios. Nós estamos repetindo as 4, 5, 6 linhas aqui. Foram muito sóbrios os espíritos, limitando-se a respostas sumárias, que não obstante, deixaram abertura para futuros desdobramentos. Ensinaram, por exemplo, que um homem mau, é aqui a questão. Olha só. Os bons espíritos ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia. Isso não significa que ele não pode. Porque não poderia é uma coisa, não pode é outra coisa. Que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado a fazer o mal ao seu próximo. Olha que interessante. Então, os bons espíritos nos ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado a fazer ao seu próximo o mal. Porque Deus não o permitiria. Veja bem. Ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia. Então, nós sabemos que existe milhões de pessoas que destilam ódio em seu coração. Pessoas negativas. Nós sabemos que existe muitos seres aqui na Terra que, se você os procurar e se você paga para eles fazer determinados trabalhos, eles fazem com o auxílio de alguns espíritos sofredores das trevas. Eles fazem alguns trabalhos de feitiçaria para acabar com a vida de outras pessoas. Nós sabemos que existe pessoas desse nível aqui na Terra. Você é capaz que já ouviu falar a respeito dessas pessoas. Pois bem, veja bem, olha aqui. Os bons espíritos, eles ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia. Isso não significa que ele não pode. Porque nós vamos ver isso logo mais aqui à frente. Porque ele pode sim. Ele não poderia, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. Porque Deus não o permitiria. Aí você pode me dizer assim, ora, mas se os bons espíritos disseram que o homem não poderia, como que você está dizendo que pode sim? Você está contradizendo o que os bons espíritos disseram? Não.
Porque eles disseram que um homem mau não poderia. Eles não disseram que o contrário, que eles não podem. Eles não disseram, não pode. Um homem mau não pode fazer o mal com auxílio de espíritos sofredores a uma outra pessoa, porque Deus não permite. Deus não permitiria, Deus não permite. Agora veja bem. Nós sabemos que esses nossos irmãos são sofredores. E aqueles que pagam também para fazer esse tipo de trabalho são espíritos mais doentes ainda perante a contabilidade e a providência divina. Então, é natural que essa pessoa chega e contrata um trabalho desse. Esses espíritos se encarregam após o pagamento, após todo o acerto ali, na encruzilhada, porque eles vão para as encruzilhadas, você sabe disso. Esses espíritos se encarregam de procurar aquele indivíduo. Então, por exemplo, eu vou me colocar no lugar. Esse indivíduo é o Luiz Antônio. Então, esses espíritos vêm até a mim. Se eles me encontram, você vai entender isso logo mais à frente aqui, na leitura. Se esses espíritos me encontram na prostituição, na bebedeira, nas drogas, na corrupção, fofoca daqui, fofoca dali, desarmonia daqui, desarmonia dali, perturbação daqui, perturbação dali, briga com um, processa outro, xinga um, xinga outro, briga na sociedade, briga no trânsito, briga no trabalho, briga com o empregado, briga com o funcionário. Não procura, vamos usar até esse termo, não tem uma religião, Luiz Antônio não tem uma religião. Então, o Luiz Antônio, ele vive em prol da porta larga. Acaba de sair do centro, já procura as meretrizes, bagunça daqui, bagunça dali, final de semana. Então, Luiz Antônio não é aquela pessoa que renuncia, que abdica. Luiz Antônio não é aquela pessoa ali determinada, com caráter, com moral, com benevolência, indulgência, com conhecimento, com amor. Esses espíritos, eles destroem, sim, a vida daquele indivíduo, porque é semelhante que atrai semelhante. É preciso entender que o Luiz Antônio encontra-se semelhante àqueles espíritos da encruzilhada, mandado ali por aqueles seres encarnados a destruí-lo. Então, aqueles espíritos imantam o campo vibracional do Luiz Antônio de uma tal forma que cada dia o Luiz Antônio vai entrando num estado de cegueira. Ele perde o emprego, ele perde o casamento, ele perde a saúde, ele vai perdendo tudo. Mas você consegue entender que não foram os espíritos que o destruíram. Ele que se encontrava
igual à vibração daqueles espíritos. Aquela questão, por que o cão entra na igreja? Tem uma historinha que você sabe, faz parte. Tinha um cavalo amarrado em um moirão, passando fome. Amarrado, passando fome na roça. Perdão do termo, mas é a história. O capeta apareceu e cortou a corda. E o cavalo foi na roça próxima de milho e comeu o milho, mas fez uma bagunça. Ele estava com fome, coitado. Veio o dono daquela roça e pá, matou aquele cavalo. O dono do cavalo foi lá, pá, matou aquele que matou o cavalo dele. O filho daquele outro foi lá e pá, matou o outro. O filho do outro foi lá e matou o outro. Matou o outro, matou o outro. Fez uma desgraça nas duas famílias. Chega alguém próximo ao diabo, ao capeta, e fala para ele: nossa, mas quanta desgraça você causou nessa família, né? Ele falou: eu não causei nada, eu apenas cortei a corda. Eu apenas cortei a corda. O resto foram eles que fizeram. Você consegue entender que ao comer o milho daquela propriedade, se aquele proprietário não fosse assim tão egoísta, orgulhoso, maldoso, se ele não fosse materialista, apegado a bens materiais, ele ia lá, pegava aquela corda daquele cavalo e entregava para o dono do cavalo e falava assim: ó, ele andou estragando o meu milho. Como que fica? Ah, como que fica o quê? Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso é coisa insignificante, isso é perecível. Então, o capeta disse, ali na história, né, gente? Isso é mitologia. Eu apenas cortei a corda. É o mesmo caso a feitiçaria. Feitiçaria pega sim, mata sim, destrói sim, mas quem já está e quem já se encontra no caminho da destruição. Você conseguiu entender essa? A feitiçaria pega sim, mata sim, destrói sim, mas quem já se encontra a caminho da destruição. Porque aquela pessoa equilibrada, a feitiçaria não pega ela. Deus não permite. Deus não permite que o homem mau, olha aqui, ó. Os bons espíritos nos ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, não significa que não pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. Porque Deus não o permitiria. Mas acontece que não depende de Deus, porque ele colocou Deus não permitiria. Na realidade, é preciso entender que, devido ao livre-arbítrio do indivíduo, que é o direito de escolha, nós quem optamos pela dor. Olha só, sequência. A despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nesse período é, ao mesmo tempo, amplo e exato, naquilo que Deus não o permite. Realmente, nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal. Nada podem os espíritos ainda voltados para o mal contra a criação divina. Mas olha aqui.
E essa é a nossa proteção, pois o que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? O que seria de nós se tudo lhe fosse permitido? Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo. Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo? Talvez seja melhor reformular a questão. Começou. Quando nos tornamos vulneráveis, começou. É o que eu estou dizendo. Quando nos tornamos vulneráveis e, portanto, expostos à cobrança. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, tá vendo só? A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos, portanto, não fora de sua proteção, não abandonados por Deus, mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. Você conseguiu entender agora? Deus não permite. Deus não permite que um homem mau, auxiliado por um espírito mau, nos destrua. Mas a partir do momento que nós nos atritamos contra a providência divina, que nos desestruturamos, perdemos a nossa imunologia, a nossa proteção. E, obviamente, semelhante atrai semelhante, Deus não pune. Deus não permite que um espírito mau nos destrua. Mas nós mesmos, que em alto nos destruímos através das imoralidades. Ora, pois se nós adentramos a faixa vibratória desses desequilibrados, é natural que se você planta jiló, você vai colher jiló. Continuando. É assim que um espírito faltoso coloca-se, por exemplo, ao alcance de dores inomináveis, como a da obsessão. Tá vendo só? Como a da obsessão. Ora, Deus não quer. Vamos pensar por esse lado. Deus não queria, de forma alguma, deixa passado. Deus não queria que fosse assim. Deus não queria que existisse obsessor e obsidiado. Deus não queria, não está na programação de Deus o câncer, o obsessor, o obsidiado. Não está na programação de Deus. Mas a partir do momento que nós infringimos os desígnios de Deus, nós mesmos implantamos na nossa programação a necessidade de passar pela lei de causa e efeito, ação e reação. A prova e a expiação. A prova e a expiação não está na programação de Deus. A ação e reação não está na programação de Deus. Nós quem cavamos a ação e reação. Nós que cavamos a lei de causa e efeito, ação e reação, a prova e a expiação. Nós que cavamos. Nós que adquirimos.
Deus não chega e diz assim: você tem que nascer num mundo de provas e expiações. Você tem que passar pela lei de causa, efeito, ação e reação. Mas, Senhor, eu vou nascer num mundo de provas e expiações, por qual motivo? Obedeça o Pai. O Pai é quem manda. Não é assim. Se todos nós no mundo de provas e expiações nos encontramos, não pense que foi Deus que aqui nos introduziu. Porque fomos nós mesmos que assinamos o nosso passaporte quando, em existências passadas, nós praticamos o mal. Quando nós fomos contrários aos desígnios das leis do Criador, porque não era para nós estar aqui no mundo de provas e expiações. Só aqui nos encontramos porque fomos degradados de outras dimensões para cá, porque lá nós praticamos as leis, deturpamos as leis do Criador. Lá nós prejudicamos outras pessoas. Então, ao prejudicar outras pessoas, nós entramos na questão de obsidiado, de obsessor. Então, onde é que esses indivíduos têm que se reencontrar? Aqui no corpo físico. É natural. E ainda muitas pessoas culpando Deus pelas desgraças que acontecem em sua vida, por falta de conhecimento dos desígnios dele. Porque por ele mesmo, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. Por ele, nós não estaríamos aqui com centenas de obsessores à nossa volta. Por ele, nós não estaríamos aqui carregando câncer, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, arrogância. Isso é conquista nossa, devido à nossa inferioridade, devido à nossa pobreza de espírito. Vamos para o próximo vídeo, mas dá sequência nesse mesmo assunto.